Você já sentiu frustração em sua vida devido ao seu estado espiritual? Talvez você esteja lutando com um pecado habitual ou lidando com um tipo de mentalidade que sabe que não está de acordo com a vontade de Deus. Talvez haja algo no seu caráter que você sabe que não reflete Cristo e você tem orado ao Espírito Santo pedindo libertação dessa fragilidade interior. Roger, quero falar com você sobre como o Espírito Santo nos ajuda a corrigir até mesmo os nossos maiores defeitos. Se você já se sentiu assim, como Paulo em Romanos 7, 5 até 17, saiba que você não está sozinho. O apóstolo Paulo expressa algo muito profundo nesta passagem. Não entendo o que faço, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa, logo, já não sou eu quem o faz. Mas o pecado que habita em mim, Paulo não está dizendo que o pecado não é de sua responsabilidade, mas que há uma natureza pecaminosa em nós, que muitas vezes nos leva a fazer o que não gostaríamos. Essa luta é a luta de todo cristão que busca ser mais parecido com Cristo. Cada um de nós, em algum momento, se depara com as falhas que temos e com as coisas em nosso caráter que não refletem a imagem de Jesus. A boa notícia é que o Espírito Santo está aqui para nos purificar, para nos transformar e para nos ajudar a superar essas falhas. Quando o Espírito Santo entra em ação em nossa vida, ele não só nos convoca ao arrependimento, mas também nos ensina a viver de acordo com a natureza divina que Deus colocou em nós. O próprio Fábio Teruel, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, nos lembra dessa luta interior ao escrever: nenhum homem sabe o quão mau ele é, até tentar com todas as suas forças ser bom. Isso é exatamente o que acontece quando começamos a buscar uma vida mais parecida com Cristo. Ao tentarmos nos aproximar de Deus, percebemos ainda mais nossas falhas. E é justamente nessa percepção que o Espírito Santo nos guia a uma purificação verdadeira, uma transformação que só Ele pode realizar. Porém, a luta não é fácil. Como Paulo expressa em sua carta, temos o desejo de fazer o bem, mas frequentemente falhamos. É aí que entra o papel do Espírito Santo em nossa vida. Se você sente o desejo de ser purificado, de superar suas falhas mais profundas, eu te convido a fazer uma oração simples. Purifica-me. Senhor, torne-me mais parecido com Cristo. Isso não é apenas um pedido, mas uma declaração pública de fé e um clamor do coração. Em Malaquias 3:1 até 3, vemos uma linda metáfora sobre o processo de purificação que Deus realiza em nós. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E o Senhor, a quem buscais, virá de repente ao seu templo, e o anjo da aliança, a quem desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele é como o fogo do ourives e como a lixa dos lavandeiros, e assentar-se-á para fundir e purificar a prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor ofertas em justiça. O fogo do refinador é um processo doloroso, mas necessário para remover as impurezas e deixar o ouro puro. Da mesma forma, Deus permite que passemos por dificuldades para que nossa fé e caráter sejam purificados. Este processo de purificação pode ser repetido em nossas vidas. O Salmo 126 nos diz:
Os seus feitos são puros como a prata refinada no forno. A palavra de Deus tem o poder de nos purificar continuamente, nos moldando para que possamos refletir mais de sua imagem a cada dia, como o ouro é refinado no fogo. A nossa vida espiritual também passa por um processo similar. O Espírito Santo, muitas vezes, nos coloca no fogo da prova para remover as impurezas da nossa vida. O que isso significa? Significa que em momentos de dor, sofrimento ou dificuldades, Deus está nos refinando. Ele está usando o sofrimento como ferramenta para nos purificar e nos moldar à imagem de Cristo. Em 1 Pedro 1, 6 hasta 7, o apóstolo Pedro fala sobre esse processo. Nisso exultais, embora agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez provada a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora refinado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As provações que enfrentamos são fogo que purifica a nossa fé, tornando-a mais preciosa do que o ouro. Mas, como qualquer processo de purificação, isso não acontece sem dor. Fábio Teruel, em O Problema do Sofrimento, nos diz que Deus sussurra nos nossos prazeres, fala nos nossos consciências, mas grita nas nossas dores. Ela é o seu megafone para despertar um mundo surdo. O sofrimento, como fogo, tem a capacidade de purificar e remover as impurezas de nosso caráter. Embora não gostemos de passar por essas dificuldades, devemos lembrar que elas não são um sinal do abandono de Deus, mas da sua presença ativa em nossa vida, trabalhando para nos purificar. A mulher que carrega suas falhas em silêncio, que se submete ao processo de purificação do Espírito Santo, entende que essa dor não é inútil, mas uma ferramenta de transformação. Ela entende que, assim como o ouro é refinado no fogo, sua fé também está sendo refinada, mesmo em meio às dificuldades. Ela escolhe confiar em Deus, sabendo que Ele está fazendo algo bom em sua vida. Agora, se você está pronto para ser purificado, para deixar o Espírito Santo trabalhar em suas falhas e te transformar à imagem de Cristo, faça a seguinte oração comigo. Oração Espírito Santo. Eu clamo a Ti agora para que me purifiques. Mostra-me as áreas da minha vida onde preciso ser mais como Jesus. Transforme meu coração, minha mente e minhas ações. Eu me entrego ao Teu processo de purificação e confio que, apesar da dor, Tu estás me moldando para refletir mais da Tua imagem. Purifica-me, Senhor, e torna-me mais parecido com Cristo, em nome de Jesus. Amém. Na caminhada cristã, muitas vezes nos deparamos com frustrações e dificuldades ao tentar ser mais semelhantes a Cristo. Como falamos no início, o Espírito Santo trabalha em nossas vidas para nos purificar e nos transformar. No entanto, esse processo de santificação não é imediato, mas algo que acontece ao longo de toda a vida do cristão. Ele requer paciência, fé e disposição para colaborar com a obra do Espírito Santo em nosso coração. Em 1 Tessalonicenses 5:2-3, o apóstolo Paulo faz uma oração poderosa pela santificação do crente. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação, como Paulo destaca, envolve todas as áreas
de nossa vida espírito, alma e corpo, não se trata apenas de um aspecto espiritual, mas de uma transformação completa que atinge todas as esferas do nosso ser. O Espírito Santo quer nos purificar, não apenas em nossas atitudes externas, mas também em nossos pensamentos, desejos e intenções mais íntimas. Essa transformação não ocorre de forma instantânea, ela é um processo contínuo, como o refinamento do ouro. O Espírito Santo nos conduz através de um processo de crescimento espiritual, onde nossos defeitos são gradualmente revelados e corrigidos. Muitas vezes, ao tentar ser mais semelhantes a Cristo, nos deparamos com a realidade de nossas fraquezas. Em Romanos 7:1-8, Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer está em mim, mas não o fazer o bem. Essa luta interna é real para todos os cristãos. Sabemos o que é certo, desejamos fazer o que é certo, mas muitas vezes nossa carne nos impede. Porém, em meio a essa luta, há uma esperança. A promessa é que o Espírito Santo está conosco, nos ajudando a vencer as limitações da carne e a viver de acordo com o Espírito. Gálatas 5:1-6-17 nos ensina: digo, porém andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que quereis. Aqui, Paulo nos apresenta a batalha que ocorre dentro de nós, a carne e o Espírito estão em constante conflito, mas a vitória é possível ao andarmos no Espírito. O poder de Deus nos capacita a resistir à carne e a viver segundo os princípios do reino. Esse processo de santificação ou purificação é necessário porque, enquanto estamos neste corpo, somos constantemente expostos ao pecado e às tentações do mundo. A carne tem uma tendência natural para o pecado, mas à medida que nos rendemos ao Espírito Santo, Ele nos ajuda a resistir e nos capacita a viver de maneira santa e justa. Em Romanos 8:1-3, Paulo declara: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Isso significa que, através do Espírito Santo, somos capazes de mortificar os desejos da carne, tornando-nos mais semelhantes a Cristo. Um ponto importante nesse processo de santificação é o papel da Palavra de Deus. Em João 1:7-1:7, Jesus ora ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Palavra de Deus é essencial para a nossa santificação, pois ela nos revela a vontade de Deus e nos ensina como viver de maneira justa. Quando meditamos nas Escrituras e aplicamos seus ensinamentos em nossas vidas, permitimos que o Espírito Santo use a palavra para nos moldar à imagem de Cristo. A purificação através da palavra também é um processo contínuo. Efésios 5:2-5-26, Paulo fala sobre o relacionamento de Cristo com a igreja. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aqui, vemos que a palavra de Deus tem o poder de purificar a igreja, assim como a água limpa, através da leitura, meditação e aplicação da palavra, somos limpos e transformados.
Em Hebreus 2:6. A Bíblia também nos lembra que a disciplina de Deus, muitas vezes, faz parte do processo de santificação. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Deus nos disciplina porque nos ama e deseja nos purificar. Embora a disciplina de Deus possa ser difícil e, às vezes, dolorosa, ela é um sinal de seu cuidado e do seu desejo de nos fazer crescer espiritualmente. Assim como um pai disciplina seu filho para o bem dele, Deus os disciplina para nos aperfeiçoar e nos preparar para a sua obra. Agora, talvez você esteja perguntando, como posso colaborar com o Espírito Santo nesse processo de santificação? A resposta é simples, rendendo-se completamente a Ele. Em Tiago 4:7, somos instruídos a submeter-nos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A submissão ao Espírito Santo é a chave para a santificação quando nos rendemos à sua vontade. Ele tem a liberdade de trabalhar em nossas vidas, corrigindo-nos e nos moldando de acordo com a vontade de Deus. É importante também estar consciente das áreas específicas de nossa vida onde precisamos de purificação. Talvez seja o orgulho, a ira, o medo ou até mesmo o pecado que você tem lutado por anos. Não importa qual seja a área, Deus está disposto a purificar cada parte de você. O Espírito Santo é o refino divino que remove as impurezas de nosso caráter e nos transforma de dentro para fora. Em 2 Coríntios 3:1-8, Paulo nos fala sobre como a santificação nos transforma. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Cada vez que olhamos para Cristo e permitimos que sua imagem seja refletida em nós, o Espírito Santo nos transforma. Isso não acontece de uma vez, mas de forma gradual, à medida que cooperamos com a obra do Espírito em nossas vidas. Agora, talvez você esteja dizendo, eu quero ser mais como Jesus? Eu quero que o Espírito Santo me purifique e me transforme. Se esse é o seu desejo, eu convido você a fazer uma oração comigo, oração Espírito Santo. Vem diante de ti com o coração aberto. Sei que há muitas áreas da minha vida que precisam de purificação. Eu me entrego ao teu trabalho em mim. Purifica-me. Senhor, de tudo que não te agrada, transforma o meu caráter, renova minha mente e molda-me à imagem de Cristo. Eu te dou permissão para agir em mim, para remover tudo que me impede de ser mais parecido com Jesus. Que a tua santificação seja realizada em minha vida e que eu possa refletir a tua glória em cada aspecto de minha caminhada, em nome de Jesus. Amém. Coelha, ao permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, você experimente uma transformação contínua e poderosa, tornando-se mais parecido com Cristo a cada dia. Uma das formas mais profundas pelas quais o Espírito Santo nos purifica é através do refino das nossas motivações. A Bíblia nos ensina que Deus não olha apenas para as nossas ações externas, mas Ele vê o coração, as intenções que movem as nossas decisões. M1, Samuel 1:6-7. Deus disse a Samuel, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Isso significa que, por mais que possamos tentar apresentar uma imagem perfeita aos outros, Deus conhece as verdadeiras intenções que motivam nossas ações
quando o Espírito Santo entra em ação em nossa vida, ele começa a transformar não apenas o que fazemos, mas o porquê fazemos. Muitas vezes, nossas boas ações são impulsionadas por motivos errados, orgulho, vaidade ou até mesmo um desejo de aprovação dos outros. Contudo, o Espírito Santo nos ajuda a purificar essas motivações para que possamos agir de acordo com os princípios do reino de Deus. Jesus nos ensina sobre a pureza das motivações em Mateus 6:1, onde ele diz: cuidado, não façais a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Caso contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Aqui. Jesus está falando sobre a importância de fazer o bem, não para ser reconhecido pelos outros, mas com o coração puro diante de Deus. O Espírito Santo trabalha para transformar o nosso coração, tirando as motivações egoístas e substituindo-as por um desejo genuíno de agradar a Deus. O processo de purificação das motivações muitas vezes envolve a revelação das áreas da nossa vida, onde ainda somos movidos pelo orgulho ou pela busca de reconhecimento. A palavra de Deus tem o poder de iluminar essas áreas ocultas. Em Hebreus 4:1-2, lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus revela nossas intenções mais profundas e nos ajuda a corrigir o curso de nossas vidas. Essa purificação das motivações é um aspecto crucial da santificação, pois é através disso que nossa verdadeira transformação começa. À medida que o Espírito Santo trabalha em nós, ele nos leva a viver não mais em função da nossa própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. Em Romanos 1:12, Paulo nos ensina: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação da mente, que ocorre através da obra do Espírito Santo, vai além de mudar nossas ações. Ela transforma as nossas motivações, levando-nos a viver para a glória de Deus e não para a nossa própria satisfação. O Espírito Santo revela motivações escondidas que talvez nem soubéssemos que existiam. Isso pode ser doloroso, mas também é libertador. Em Salmo 1:3, 9, 2, 3 hasta 24, o salmista faz uma oração profunda, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este versículo revela uma disposição do coração para ser purificado. O salmista pede que Deus revele as motivações impuras e guie-o para o caminho de santidade. O Espírito Santo também trabalha para purificar as nossas emoções. Muitas vezes, nossas motivações estão ligadas a sentimentos e emoções não resolvidas. Raiva, inveja, ressentimento. O medo. Essas emoções podem distorcer nossas ações e nos afastar da vontade de Deus. Contudo, o Espírito Santo, através da oração e da meditação na palavra, nos ajuda a lidar com essas emoções de maneira saudável. Ele nos ensina a perdoar, a liberar o passado e a permitir que a paz de Cristo reine em nossos corações. Em Filipenses 4:7, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando nos entregamos ao Espírito Santo, Ele nos dá uma paz que vai além das nossas circunstâncias e emoções. Essa paz começa a moldar nossas motivações, fazendo com que nossas ações venham de um lugar de calma, confiança e segurança em Deus. Mas como podemos colaborar com o Espírito Santo nesse processo de purificação das motivações? Em primeiro lugar, é essencial ter uma atitude de humildade e abertura para a ação de Deus em nossa vida. Precisamos ser honestos com Deus sobre as nossas motivações, reconhecendo que não somos perfeitos, mas desejamos ser transformados. Em Tiago 4:10, encontramos o conselho: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. A humildade é a chave para permitir que Deus purifique as nossas motivações e nos transforme. Em segundo lugar, precisamos nos dedicar à oração. A oração constante é um espaço onde podemos trazer nossas motivações diante de Deus e pedir que o Espírito Santo nos revele áreas que precisam de purificação. Através da oração, o Espírito Santo pode nos conduzir, corrigir e nos ajudar a alinhar nosso coração com a vontade de Deus. E, por último, devemos permitir que a palavra de Deus seja a nossa guia. Ao meditarmos na Bíblia, o Espírito Santo usa a palavra para nos ensinar e nos corrigir. Em 2 Timóteo 3:10, Paulo nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é um instrumento fundamental no processo de purificação das nossas motivações e nos ajuda a crescer na imagem de Cristo. Agora, eu convido você a fazer uma oração comigo. Oração Espírito Santo, eu me entrego completamente à Tua purificação. Revele as motivações impuras do meu coração e me ajude a alinhar meu desejo com a Tua vontade. Transforme minha mente, minhas emoções e minhas ações, para que tudo que eu faça seja para a glória de Deus. Purifica-me, Senhor, de dentro para fora. Ajuda-me a viver com um coração puro, que reflete o caráter de Cristo em tudo o que faço, em nome de Jesus. Amém? Que você continue permitindo que o Espírito Santo purifique suas motivações e te conduza ao caráter de Cristo dia após dia. Ao falarmos sobre o processo de santificação e a purificação das nossas motivações, é importante também abordarmos a questão do pecado habitual, algo que muitos cristãos enfrentam em sua caminhada de fé. O pecado habitual é aquele que, apesar dos nossos melhores esforços, parece nos dominar e nos afastar de Deus. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo está presente em nossas vidas para nos ajudar a vencer até mesmo os pecados mais enraizados. Em Romanos 6:1-2 hasta 13, Paulo nos adverte: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de modo que obedeçais às suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre los mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O apóstolo nos lembra de que o pecado não deve reinar em nossas vidas, porque fomos feitos para viver para Deus e não para a carne. O Espírito Santo, no entanto, nos ajuda a viver dessa maneira, dando-nos a força para resistir à tentação e para não permitir que o pecado nos domine.
O primeiro passo para vencer um pecado habitual é reconhecer que precisamos da ajuda de Deus. Não podemos superar nossos vícios e fraquezas apenas com nossa força de vontade, por mais que tentemos em nossas próprias forças. O pecado tem o poder de nos derrubar. Em Filipenses 4:1-3, Paulo nos lembra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando buscamos a ajuda do Espírito Santo, ele nos fortalece e nos dá o poder para superar qualquer pecado ou vício que tenha se enraizado em nossa vida. Essa dependência do Espírito Santo é essencial. A transformação não acontece instantaneamente, mas o Espírito Santo trabalha dentro de nós, dia após dia, para nos libertar das correntes do pecado habitual. Em Gálatas 5:10, Paulo nos diz: digo, porém andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A chave para vencer o pecado é caminhar no Espírito, permitindo que Ele nos guie e nos capacite a fazer o que é certo. Ao invés de ceder aos impulsos da carne, o Espírito Santo também trabalha em nosso coração, nos ajudando a entender a gravidade do pecado e a necessidade de nos afastarmos dele. À medida que nos aproximamos de Deus, o Espírito Santo vai nos convencendo do que é certo e do que é errado, purificando os nossos desejos e nos ensinando a viver de acordo com a vontade de Deus. Em João 1:6-8, Jesus diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo age em nós para nos convencer de que o pecado não é algo leve, mas uma transgressão contra a santidade de Deus. Quando enfrentamos a tentação, o Espírito Santo nos dá o discernimento e a sabedoria para resistir. Em 1 Coríntios 1:0-1:3, lemos: não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Antes, com a tentação, dará também a saída para que a possais suportar. Esse versículo nos lembra que, embora sejamos tentados, Deus sempre nos oferece uma maneira de escapar. O Espírito Santo nos mostra essa saída, nos capacitando a resistir à tentação. Além disso, o Espírito Santo nos dá força para nos arrepender genuinamente e para mudar de comportamento. O arrependimento não é apenas um ato de pedir perdão, mas de fazer uma mudança real na nossa vida. Em Matos 3:1-9, Pedro nos exorta: arrependei-vos e convertai-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O arrependimento genuíno nos leva a uma transformação interna, onde mudamos nossos pensamentos, atitudes e ações. O Espírito Santo nos dá o poder para viver uma vida nova, livre do pecado habitual. Um exemplo bíblico poderoso de como o Espírito Santo pode ajudar a superar o pecado habitual é a história de Paulo. Ele mesmo confessou a luta contra o pecado em Romanos 7:1-8-19. Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Porque o querer o bem está em mim, mas não consigo realizá-lo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo revela a realidade da luta interna que todo cristão enfrenta, o desejo de fazer o bem, mas a tentação do pecado ainda presente. No entanto, ele nos mostra também a solução: viver no Espírito, permitindo que Ele nos capacite a viver de maneira justa. De forma prática, o que podemos fazer para colaborar com o Espírito Santo
na superação do pecado habitual, em primeiro lugar. Precisamos viver uma vida de oração constante. A oração nos mantém conectados com Deus e nos fortalece espiritualmente. Em Filipenses 4, 6-7, Paulo nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. A oração nos permite entregar nossas lutas e tentação a Deus, buscando sua ajuda para resistir ao pecado. Em segundo lugar, devemos meditar na palavra de Deus todos os dias. A Bíblia é a espada do Espírito e é por meio dela que somos fortalecidos e renovados. Hebreus 4:1-2 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. A palavra de Deus tem o poder de nos purificar, mostrar nossos erros e nos guiar para o caminho da santidade. Finalmente, é importante também praticar o jejum. O jejum é uma disciplina espiritual que nos ajuda a controlar a carne e a fortalecer o nosso espírito. Em Mateus 6:18, Jesus fala sobre o jejum e como ele deve ser feito com humildade e em segredo. O jejum nos permite cortar as influências da carne e nos concentrar mais em Deus, buscando sua força para vencer o pecado. Eu convido você a fazer uma oração comigo agora, pedindo ao Espírito Santo para purificar sua vida de qualquer pecado habitual e para fortalecer sua caminhada espiritual. Oração: Espírito Santo, eu venho a Ti em humildade, reconhecendo as áreas da minha vida onde tenho lutado contra o pecado habitual. Eu sei que sem a Tua ajuda não posso vencer essas batalhas, mas com a Tua força posso. Eu te peço que me purifiques, me fortaleças e me capacites a viver de acordo com a Tua vontade. Eu entrego as minhas lutas em Tuas mãos e peço que Tu me deis a vitória sobre cada tentação, em nome de Jesus. Amém. Que você sinta a presença do Espírito Santo trabalhando em sua vida, trazendo-lhe libertação do pecado habitual e transformando o seu coração à imagem de Cristo. Muitas vezes, como cristãos, enfrentamos a frustração de não sermos perfeitos, lutamos com nossas falhas, nossos defeitos e com as áreas da nossa vida que parecem não melhorar. Apesar de nossos esforços, essa sensação de ser imperfeito pode ser esmagadora e a tentação de desistir, de achar que nunca conseguiremos ser como Cristo, é real. Mas aqui está a boa notícia. Deus não nos exige perfeição imediata. Ele sabe que somos falhos e, por isso, nos deu o Espírito Santo para nos transformar ao longo do tempo, passo a passo. Em 2 Coríntios 3, 1-8, Paulo diz: mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse versículo nos lembra de que a transformação que buscamos não acontece de uma vez. Não somos transformados instantaneamente, mas em um processo contínuo de santificação, onde, com a ajuda do Espírito Santo, nos tornamos mais semelhantes a Cristo. O processo de transformação, como vemos, é gradual. A cada dia, à medida que nos submetemos ao Espírito, Ele nos molda e nos aperfeiçoa. O problema, muitas vezes, é que esperamos mudanças rápidas, sem paciência, para esperar a obra completa de Deus em nossas vidas.
Esperamos um tipo de perfeição instantânea que não condiz com a maneira como Deus trabalha. Deus não está interessado em nos tornar perfeitos no sentido humano, mas sim em nos transformar de dentro para fora, purificando nossas motivações, atitudes e, principalmente, o nosso coração. A tentação de nos comparar com outros cristãos pode ser muito forte. Às vezes, olhamos para as pessoas ao nosso redor e achamos que elas estão mais perto de Cristo do que nós, o que pode nos levar a um sentimento de inadequação ou até de frustração. Porém, a comparação é sempre prejudicial à nossa caminhada espiritual. O próprio apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 6, 4 até 5. Cada um examine a sua própria obra. E então, terá motivo de glória só em si mesmo e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. O que Deus quer de nós é que olhemos para a nossa própria vida e busquemos crescer na fé, não comparando nosso progresso com o dos outros. Quando falamos sobre a transformação do nosso caráter, é importante reconhecer que isso não acontece apenas pelas nossas forças. Em Filipenses 1:6, Paulo nos assegura: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar lá até o dia de Cristo Jesus. A transformação que Deus começou em nossa vida não é algo que Ele deixará incompleto. O Espírito Santo está constantemente trabalhando em nós, moldando-nos à imagem de Cristo. Mesmo quando não vemos os resultados imediatos ou quando as falhas ainda são visíveis, devemos confiar que o Espírito Santo está operando. O Espírito Santo usa diversas formas para nos purificar e nos aperfeiçoar. E uma das formas mais poderosas é a convicção que Ele traz ao nosso coração. A convicção do Espírito Santo é uma das maneiras que Deus nos chama para a mudança. Em João 1,6,8, Jesus nos fala sobre o papel do Espírito Santo e, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A convicção do Espírito Santo nos leva a um ponto onde não podemos mais ignorar o pecado ou a imperfeição em nossa vida. Essa percepção nos leva a um lugar de arrependimento, onde entregamos ao Senhor as áreas que ainda precisam de cura e transformação. Contudo, muitas vezes, a luta com a falta de perfeição pode se tornar uma fonte de culpa e condenação. O diabo frequentemente nos acusa, nos lembrando de nossas falhas e tentando nos convencer de que nunca seremos dignos do amor de Deus. Em Romanos 8:1, a Bíblia nos assegura: agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando estamos em Cristo, a condenação não tem mais poder sobre nós. Embora o Espírito Santo nos convença do pecado, Ele nunca nos condena. A condenação vem do inimigo, enquanto a convicção do Espírito nos leva ao arrependimento e à renovação. É aqui que precisamos entender que a perfeição que Deus busca em nossas vidas não significa ausência de falhas, mas sim a disposição de permitir que o Espírito Santo nos transforme continuamente. O processo de santificação é sobre crescer em Deus e não ser perfeito instantaneamente. Deus entende nossas fraquezas. E é precisamente através dessas fraquezas que seu poder se manifesta. Em 2 Coríntios 1:2-9, Paulo compartilha o que Deus lhe disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus usa as nossas falhas e fraquezas para manifestar sua graça e poder. Quando reconhecemos nossas limitações
e entregamos nossas lutas ao Espírito Santo, é nesse ponto que ele pode operar em nós de maneira poderosa. Agora, como podemos colaborar com o Espírito Santo nesse processo de purificação, especialmente quando lidamos com a falta de perfeição e as falhas em nosso caráter? Em primeiro lugar, é importante abrir o coração para o trabalho do Espírito Santo. Às vezes, resistimos à transformação porque tememos a dor ou as mudanças que isso pode envolver. Mas em Hebreus 1:2, vemos que toda disciplina, momento, não parece ser motivo de alegria, mas é tristeza. Contudo, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela foram exercitados. A disciplina e a purificação podem ser dolorosas no início, mas trazem frutos de justiça e paz ao final. Em segundo lugar, precisamos praticar o arrependimento diário. Em João 1:9, lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento não é um ato único, mas uma prática contínua na vida do cristão. A cada vez que reconhecemos nossas falhas e nos arrependemos, permitimos que o Espírito Santo nos purifique e nos torne mais semelhantes a Cristo. Por fim, devemos perseverar em fé. Embora a transformação em Cristo seja um processo contínuo, devemos manter a esperança e a confiança de que Deus está completando sua obra em nós. Em Tiago 1:4, lemos: e a perseverança deve ter a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A perseverança na fé é essencial, pois ela nos fortalece e nos prepara para a obra de Deus, até que Ele nos molde à imagem de Cristo. Eu convido você agora a fazer uma oração comigo, entregando suas imperfeições e pedindo a purificação do Espírito Santo em sua vida. Oração. Espírito Santo, eu venho diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo minhas falhas e imperfeições. Eu te peço que me purifiques, me transformes e me ajudes a refletir mais a imagem de Cristo em tudo que faço. Que minha vida seja um reflexo da Tua glória. Dá-me força para resistir ao pecado e para viver de acordo com Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo continue trabalhando em você, purificando cada área de sua vida e tornando mais parecido com Cristo a cada dia. Quando falamos sobre a santificação, muitas vezes imaginamos um processo onde somos passivos, esperando que Deus haja em nós sem qualquer esforço da nossa parte. No entanto, a verdade é que a santificação é uma parceria entre o cristão e o Espírito Santo. Embora o Espírito Santo tenha o poder de nos transformar, ele também nos convida a cooperar com ele nesse processo. A Bíblia nos ensina que devemos trabalhar em conjunto com o Espírito Santo para sermos mais semelhantes a Cristo, e isso envolve nossa participação ativa no processo de purificação. Em Filipenses 2:1, 2-13, Paulo nos exorta assim: meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Esse versículo nos mostra que, embora seja Deus quem realiza a transformação em nós, nós somos chamados a desenvolver nossa salvação.
Isso significa que devemos buscar ativamente viver conforme a vontade de Deus, tomando decisões que nos conduzam a uma vida mais santa e mais cheia do Espírito Santo, a santificação. Portanto, não é algo que acontece apenas quando estamos passivamente aguardando a ação de Deus, mas algo que exige nossa cooperação. Em Romanos 1:2, 1-2, Paulo nos instrui a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e a não vos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui, vemos que a santificação começa com uma decisão consciente de não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas de buscar a renovação interior por meio da Palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Ao cooperarmos com o Espírito Santo, precisamos, antes de tudo, estar dispostos a abrir mão da nossa própria vontade. Em Lucas 2, Jesus, no jardim do Getsemane, ora, Pai, ce cœur, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa oração de Jesus é um modelo perfeito de como devemos nos submeter à vontade de Deus. Embora ele tivesse sua própria vontade de evitar o sofrimento, Jesus demonstrou a atitude de se submeter completamente ao plano de Deus, dizendo: não se faça a minha vontade, mas a tua. Para que possamos ser santificados, também precisamos ter essa mesma disposição. Entregar nossa vontade e confiar que o plano de Deus para nós é sempre melhor do que qualquer plano que tenhamos para nossas próprias vidas. A prática da oração é uma das formas mais poderosas de cooperarmos com o Espírito Santo. A oração não apenas nos conecta a Deus, mas também nos ajuda a discernir sua vontade e a submeter nossas vidas a Ele. Quando oramos, abrimos nosso coração para o Espírito Santo, permitindo que Ele nos revele áreas que precisam ser transformadas e nos capacite a viver uma vida mais santa. Em Efésios 6:8, Paulo nos instrui a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração constante nos mantém alinhados com a vontade de Deus e permite que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas de maneira contínua. Outro aspecto importante para cooperarmos com o Espírito Santo é viver de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia é a espada do Espírito, como diz Efésios 6:7, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e quando a meditamos e a aplicamos em nossa vida diária, ela tem o poder de nos purificar e nos transformar. Em João 1:7, Jesus ora ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta, e é por meio dela que o Espírito Santo nos santifica, ensinando-nos a viver de maneira digna do nosso chamado. Além disso, devemos viver em comunhão com outros crentes, pois a comunidade de fé tem um papel crucial no processo de santificação. Em Hebreus 1:4-25, somos chamados a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros. A igreja e a comunhão com outros cristãos são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Ao nos cercarmos de pessoas que buscam a santidade e a justiça,
somos desafiados e fortalecidos a viver de acordo com os padrões de Deus. A humildade também é essencial para cooperarmos com o Espírito Santo quando reconhecemos nossas fraquezas e imperfeições. Nos colocamos numa posição de total dependência de Deus. Em Tiago 4:6, lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade nos permite reconhecer que precisamos da ajuda de Deus e que, sem Ele, nada podemos fazer. Quando somos humildes, o Espírito Santo pode trabalhar mais eficazmente em nós, pois Ele nos capacita a viver conforme a vontade de Deus. Por fim, é importante permanecer firme na fé. Mesmo nos momentos de dificuldades e desafios, em Tiago 1:4, somos exortados: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança deve ter a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltar em coisa alguma. As provações e dificuldades que enfrentamos não são obstáculos ao nosso crescimento espiritual, mas oportunidades para o Espírito Santo nos purificar e nos moldar ainda mais à imagem de Cristo. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo agora, pedindo ao Espírito Santo para nos ajudar a cooperar com Ele no processo de santificação e purificação. Oração: Espírito Santo, eu te peço que me ajudes a cooperar com o teu trabalho em minha vida. Dá-me a sabedoria e a força para seguir os teus caminhos e viver de acordo com a tua vontade. Ensina-me a ser humilde e orar, a meditar na tua palavra e a viver em comunhão com os irmãos, para que eu possa ser transformado à imagem de Cristo. Ajuda-me a permanecer firme na fé, confiando em Ti em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo continue a trabalhar em sua vida, purificando e transformando a cada dia mais a imagem de Cristo. O processo de santificação é um trabalho contínuo e, muitas vezes, desafiador. Como cristãos, sabemos que a nossa jornada com Deus não é isenta de dificuldades, é natural. Às vezes, questionar como podemos lidar com as batalhas diárias, com as tentações e com as dificuldades da vida enquanto buscamos viver conforme a vontade de Deus. Porém, a boa notícia é que Deus nos deu 2 recursos poderosos para nos ajudar nesse processo: a oração e a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a oração é a nossa linha direta de comunicação com Deus. Não há nada mais essencial para a vida espiritual de um cristão do que manter uma vida de oração constante. A oração não é apenas uma maneira de pedir a Deus por algo, mas também de buscar sua presença, refletir sobre sua vontade e abrir o nosso coração para Ele. Jesus mesmo nos ensinou sobre a importância da oração. Em Mateus 7:7, Ele despede: e ser-vos-á dado, buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Isso nos lembra que, através da oração, podemos pedir a ajuda do Espírito Santo para nos purificar, nos transformar e nos livrar de nossas falhas. Mas a oração não deve ser apenas uma prática de pedir. Ela também é um momento para adorar a Deus, agradecer por suas bênçãos e buscar a sua orientação. Quando oramos, abrimos espaço para que o Espírito Santo nos revele áreas em nossas vidas que precisam ser transformadas, áreas onde ainda há impurezas, atitudes erradas ou comportamentos que não refletem a imagem de Cristo. E, ao fazermos isso,
O Espírito Santo pode nos dar a força necessária para superarmos esses obstáculos. Porém, a oração sozinha não é suficiente. Ela deve ser acompanhada de um compromisso com a palavra de Deus. A Bíblia é o manual de vida do cristão, a fonte de sabedoria e a verdade que precisamos para viver de acordo com os princípios divinos. Em Salmo 119, 105, encontramos uma bela descrição do papel da palavra de Deus em nossas vidas. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina nossos caminhos e nos guia, ajudando-nos a tomar decisões sábias e a nos afastar do pecado quando lemos a Bíblia. O Espírito Santo usa as palavras das Escrituras para nos purificar e moldar o nosso caráter em Efésios 5, 2, 5 a 26. Paulo fala sobre a purificação da igreja, dizendo: maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a como a lavagem da água, pela palavra. A palavra de Deus é uma lavagem constante para a nossa alma. Ela nos limpa das impurezas do pecado, nos ensina a viver de acordo com a vontade de Deus e nos torna mais semelhantes a Cristo. É importante que, ao ler a Bíblia, não façamos isso de maneira superficial. Precisamos permitir que a palavra de Deus penetre em nossos corações e revele as áreas em nossas vidas que precisam ser transformadas. Em Hebreus 4:2, lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando permitimos que a palavra de Deus entre profundamente em nossas vidas, ela começa a nos transformar e a purificar nossas intenções e pensamentos. A palavra também é essencial para fortalecer nossa fé. Em Romanos 1:0, 1:7, Paulo nos ensina: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, mais fortalecemos nossa fé e nossa confiança em seu poder para nos purificar e nos transformar. Isso nos ajuda a resistir às tentações e a viver de maneira santa, pois a fé em Deus nos dá a coragem e a força necessárias para enfrentar qualquer dificuldade. Outro aspecto importante é que a oração e a palavra de Deus trabalham juntas para fortalecer o nosso espírito. Quando passamos tempo em oração, buscando a presença de Deus, e quando lemos sua palavra, estamos fortalecendo nosso relacionamento com Ele. Isso nos capacita a resistir às pressões externas e às tentações internas que tentam nos afastar de Deus. Em 2 Coríntios 4:1, 6, Paulo nos lembra: por isso não desanimamos, embora o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. A oração e a palavra de Deus são as ferramentas que Deus nos dá para que, mesmo em meio aos desafios e provações, nosso espírito seja renovado e fortalecido. Agora, uma das coisas mais desafiadoras para muitos cristãos é entender que a purificação não acontece de maneira instantânea. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo. Às vezes, podemos nos frustrar com o fato de não ver mudanças imediatas em nossas vidas. Mas lembre-se, o Espírito Santo trabalha em nós ao longo do tempo. O apóstolo Paulo fala sobre esse processo de transformação contínua em Filipenses 3, 1, 2 até 14.
quando ele diz: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas sigo a minha jornada a fim de alcançar aquilo para o qual também fui alcançado por Cristo Jesus. Esse versículo nos lembra que a perfeição é um objetivo, mas a verdadeira transformação acontece à medida que continuamos a buscar a Cristo e a cooperar com o Espírito Santo. Não desanime se você não vê resultados imediatos. Deus está trabalhando em você. Ao longo do tempo, você verá os frutos dessa transformação. Em Tiago 1:24, somos desafiados a ver as tribulações como oportunidades de crescimento. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança deve ter a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltar em coisa alguma. As dificuldades não são sinais de que Deus nos abandonou, mas sim oportunidades para o Espírito Santo nos purificar e nos moldar à imagem de Cristo. Agora, convido você a fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo para fortalecer sua vida de oração e ajudá-lo a se alimentar mais da Palavra de Deus. Quando oramos e lemos a Bíblia, estamos permitindo que o Espírito Santo nos purifique e nos torne mais semelhantes a Cristo. Oração Espírito Santo. Eu te peço que me ajudes a crescer em minha vida de oração e a me alimentar mais da Tua Palavra. Dá-me a sabedoria para entender as Escrituras e a força para aplicar o que aprendo em minha vida. Ajuda-me a cooperar com a Tua purificação e a me tornar mais semelhante a Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo continue a trabalhar em sua vida, purificando e transformando de dentro para fora, para que você possa refletir a imagem de Cristo a cada dia. A jornada de santificação e transformação em Cristo não é apenas um processo de purificação, mas também de crescimento e amadurecimento espiritual. Deus nos chama a viver uma vida que reflete o seu caráter, e isso só é possível através da ação constante do Espírito Santo. No entanto, muitas vezes, essa transformação não ocorre sem dificuldades. As dificuldades, ou como a Bíblia as chama, as provocações espirituais, são instrumentos que Deus usa para nos moldar, forjando nossa fé e nos tornando mais semelhantes a Cristo. Em Romanos 5, 3-4, Paulo nos ensina sobre o valor das tribulações. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Aqui, vemos que, em vez de lamentarmos pelas dificuldades, devemos vê-las como oportunidades de crescimento. A tribulação, embora difícil, tem o poder de fortalecer nossa fé, desenvolver nossa perseverança e, finalmente, nos levar à esperança em Cristo. Isso não significa que devemos buscar o sofrimento ou desejá-lo, mas que, quando ele vem, podemos confiar que Deus o usará para o nosso bem. O Salmo 6, 6:1-0-12 diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste, como se refina a prata. Tu nos puseste na cova, tu nos impuseste sobre um pesado fardo, passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de abundância. Este salmo descreve o processo de refinamento espiritual como um teste que é realizado pelo Senhor.
mas também revela a recompensa de passar por esse processo, o lugar de abundância. A purificação espiritual pode ser dolorosa e desafiadora, mas ela sempre nos conduz a uma recompensa maior, uma vida abundante em Cristo. Esse lugar de abundância não se refere apenas a bênçãos materiais, mas a paz interior, a maturidade espiritual e ao frutificar do Espírito em nossas vidas, quando passamos por dificuldades e permanecemos firmes na fé, o Espírito Santo nos molda, trazendo à tona características de Cristo, como a paciência, a bondade, a misericórdia é principalmente o amor. Na 1 Pedro 1:6 até 7, encontramos mais um exemplo de como as provações refinam a nossa fé. Nisso exultais, embora agora, por um pouco de tempo, se necessário, estejais tristes em várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As dificuldades, portanto, não são castigos divinos, mas instrumentos de Deus para fortalecer a nossa fé, tornando-a mais preciosa do que o ouro. A purificação através do fogo é um conceito que aparece repetidamente na Bíblia. Deus usa a metáfora do fogo não para destruir, mas para refinar. Isaías 4:8-10 nos diz: Eis que eu te purifiquei, mas não como a prata. Eu te provei na fornalha da aflição. A fornalha de aflição, embora dolorosa, é o local onde nossa fé é refinada. O fogo não destrói a prata, mas remove as impurezas que existem nela. Da mesma forma, as dificuldades não têm o poder de nos destruir, mas elas podem remover as impurezas de nosso caráter e nos tornar mais como Cristo. Fábio Teruel, em seu livro O Problema do Sofrimento, escreve: Deus sussurra nos nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita nas nossas dores. Ela é o seu megafone para acordar o mundo surdo. A dor e as dificuldades podem ser extremamente desconfortáveis, mas são nelas que frequentemente encontramos nossa verdadeira transformação. O sofrimento nos tira da nossa zona de conforto e nos faz perceber áreas em nossas vidas que precisamos entregar a Deus para serem curadas. É por meio dessas experiências dolorosas que somos mais sensíveis à voz do Espírito Santo e mais aptos a crescer espiritualmente. Não podemos negar que o sofrimento, em muitas ocasiões, parece ser um obstáculo imenso. No entanto, é nos momentos de dor que vemos o caráter de Deus sendo revelado em nossa vida. Ele não apenas nos observa enquanto passamos por dificuldades, mas Ele está conosco, guiando-nos e nos fortalecendo. Em Isaías 4:3-2, Deus nos promete: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus nos garante sua presença constante em meio ao sofrimento, e isso nos dá força para continuar nossa jornada de fé. Em momentos de aflição, muitas vezes a tentação é de nos sentirmos abandonados, como se Deus tivesse nos esquecido. No entanto, Deus nunca nos abandona. Em Salmo 3:4-1-8, lemos: perto está o Senhor os que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Quando estamos quebrados, é exatamente quando Deus se aproxima mais de nós. Ele não se afasta de nós em nosso sofrimento,
mas nos oferece o seu consolo. E ajuda, Ele está trabalhando em nós, refinando-nos, para que possamos ser mais parecidos com seu Filho, Jesus Cristo. O propósito das provações é sempre mais profundo do que o sofrimento em si. Deus usa as dificuldades para nos ensinar a depender completamente dEle, para que possamos aprender a viver pela fé e não pela vista. As provações não são uma falha no plano de Deus, mas uma parte essencial da jornada que Ele preparou para nós. Como cristãos, temos a esperança de que, mesmo nas tribulações, Deus está conosco e nos usa para o seu propósito eterno. Em Tiago 1:24, somos desafiados a considerar tudo como motivo de grande alegria quando passarmos por várias provações, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a sua obra perfeita para que sejamos perfeitos e íntegros, sem faltar em nada. A verdadeira alegria não vem da ausência de dificuldades, mas da confiança de que, através delas, Deus está nos moldando para sermos mais semelhantes a Ele. Portanto, ao enfrentar as dificuldades da vida, lembre-se de que não é apenas um teste do que você pode suportar, mas também uma oportunidade para crescer em fé, amadurecer espiritualmente e se tornar mais como Cristo. Quando nos submetemos à vontade de Deus, mesmo nas dificuldades, vemos que Ele está nos preparando para um propósito maior e que a provação é uma oportunidade para o crescimento e a transformação espiritual. Oração, Senhor. Eu te agradeço por estar comigo em todos os momentos da minha vida. Mesmo nas dificuldades, peço que me ajudes a ver as tribulações não como um obstáculo, mas como uma oportunidade de crescer em fé e em santidade, que o Teu Espírito Santo me fortaleça e me purifique, para que eu possa refletir mais de Cristo em tudo que faço, em nome de Jesus. Se amém. O terreno, ao enfrentar qualquer dificuldade, você se lembre da fidelidade de Deus e da sua presença constante, sabendo que Ele está usando todas as coisas para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Na jornada de santificação e crescimento espiritual, um dos maiores desafios é a capacidade de perseverar quando enfrentamos dificuldades, provações e até mesmo as consequências de nossas próprias falhas. Pode ser fácil perder a esperança. É natural sentir-se desanimado, especialmente quando parece que as dificuldades não têm fim. No entanto, como cristãos, temos uma fonte constante de esperança, a promessa de que Deus completará a obra que começou em nós. Ele não nos abandonará no meio do processo de purificação. Em Filipenses 1:6, Paulo escreve: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Essa promessa nos lembra que, mesmo nas dificuldades, Deus está ativo, trabalhando em nossas vidas e nos purificando. Ele não desiste de nós. E sua fidelidade é garantida, mesmo quando não conseguimos ver o fim do processo ou quando sentimos que estamos demorando demais para ser transformados. Podemos confiar que Deus está conosco e que sua obra será completada. O processo de purificação é muitas vezes longo e, por vezes, doloroso, mas a palavra de Deus nos ensina que a perseverança é uma virtude essencial no nosso caminhar com Cristo. Romanos 5:3-4 nos diz: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência,
a esperança. A perseverança é o que nos permite continuar, mesmo quando os ventos contrários parecem fortes, e a esperança é a luz que nos guia, lembrando-nos de que o Senhor está trabalhando em nós para realizar sua vontade. Em Tiago 1:12, lemos: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esta é uma das promessas mais encorajadoras para aqueles que enfrentam dificuldades. Quando passamos pelas tentações e provações, não estamos apenas sendo refinados, mas também sendo preparados para receber a recompensa eterna que Deus preparou para nós. As dificuldades de agora não se comparam à glória futura que teremos em Cristo. A perseverança no processo de purificação não é apenas sobre suportar as dificuldades, mas também sobre crescer e aprender com elas. Cada desafio, cada luta é uma oportunidade para desenvolver o caráter de Cristo em nós. Como cristãos, sabemos que o objetivo final não é apenas a ausência de dificuldades, mas a transformação em Cristo. Queremos ser como Ele, refletir sua natureza e viver em sua presença. Esse é o verdadeiro propósito da nossa santificação. Em 2 Coríntios 4:1-6-17, Paulo nos ensina a importância de não perdermos de vista a nossa perspectiva eterna. Por isso, não desanimamos. Embora o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória que, muito além de toda comparação, não pode ser comparado. A perspectiva de Paulo era eternamente enfocada. Ele sabia que as dificuldades temporais eram pequenas quando comparadas com a grande recompensa que viria. A mesma perspectiva deve nos guiar em nossas lutas diárias. Quando estamos sendo purificados e enfrentando provas, precisamos lembrar que isso é apenas temporário e que a glória eterna que Deus nos prometeu é imensurável. Embora o processo de purificação seja necessário, ele não é fácil. Muitas vezes, nos vemos questionando por que estamos passando por certas situações, por que as dificuldades não desaparecem, por que, quando parece que estamos mais próximos da solução, algo novo surge. O Senhor nos lembra em Isaías 5:8-9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui, Deus nos ensina que nem sempre entendemos o propósito de nossas provações, mas podemos confiar que Ele tem um plano maior. Mesmo que não possamos ver claramente o que Ele está fazendo, sabemos que seu plano é perfeito e que Ele está trabalhando em nós de maneira profunda e significativa. E é nesse ponto que a fé se torna fundamental. Hebreus 1:1 nos diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mesmo quando não vemos os resultados imediatos de nossas provações, precisamos confiar que Deus está trabalhando em nós. A fé nos dá a certeza de que, no final, seremos mais semelhantes a Cristo. Quando passamos pelas dificuldades com fé, não estamos apenas suportando as dificuldades, mas também nos aproximando de Deus e permitindo que Ele nos transforme. A fé é o combustível da perseverança. Quando confiamos nas promessas de Deus, podemos enfrentar qualquer desafio com confiança. A fé nos ajuda a ver além da dor momentânea
e olhar para a glória eterna que nos espera em Romanos 8:1-8, Paulo escreve: Eu considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Esse versículo nos ajuda a entender que a dor temporária não é em vão, ela tem um propósito e, ao passar por ela com fé, nos tornamos mais preparados para a glória eterna. Além disso, precisamos aprender a agir com paciência durante o processo de purificação. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam rapidamente e sem dor, mas o Senhor nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser cultivada. Tiago 5,7 nos exorta a sede. Portanto, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o agricultor espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até receber as chuvas temporãs e as tardias. Assim como o agricultor espera pacientemente pelo fruto da terra, também devemos esperar, confiando que Deus está trabalhando em nós em momentos de dificuldade. É importante recordar que a purificação espiritual não é uma experiência solitária. Hebreus 1:2 nos lembra que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Aqueles que passaram pelas mesmas provações e conseguiram superá-las com fé, não estamos sozinhos em nossa jornada. Temos a companhia do Espírito Santo e a comunidade de cristãos ao nosso redor que nos ajudam a perseverar. Finalmente, a purificação é sempre um processo de rendição. Precisamos entregar nossas falhas, nossos medos e nossas frustrações nas mãos de Deus, confiando que Ele usará cada experiência para nos moldar mais à sua imagem. Romanos 1:2 nos diz: Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao passar por qualquer processo de purificação, você se lembre de que Deus está trabalhando em você, moldando a imagem de seu Filho, e que o melhor ainda está por vir. Ele não desistiu de você, e sua obra em sua vida é um processo contínuo, até que você seja perfeito e completo em Cristo. Oração: Senhor, eu te agradeço por estarem comigo em cada passo da minha jornada. Te peço que me ajudes a permanecer firme na fé, confiando em Ti durante o processo de purificação, que eu possa ter paciência e esperança, sabendo que Tu estás transformando minha vida para refletir mais a imagem de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Chegamos ao último estágio dessa jornada de purificação, onde vemos a plenitude da obra de Deus em nossas vidas. A transformação que Deus realiza em nós não é apenas para que possamos ser melhores, mas para que possamos refletir a sua glória. A obra de purificação não é um fim em si mesma, mas um processo que nos leva a um propósito maior: sermos imagens vivas de Cristo, refletindo sua beleza, sua santidade e seu amor. Como cristãos, estamos chamados não apenas a resistir ao pecado e às dificuldades, mas a ser canais de transformação para o mundo ao nosso redor. Em Romanos 8:9, Paulo escreve: Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O objetivo de toda a purificação espiritual é nos tornar mais semelhantes a Cristo
Este é o propósito final de Deus para nós, que possamos ser como Ele. A santificação é, portanto, a obra de Deus para nos transformar de dentro para fora, tornando-nos mais pacientes, mais amorosos, mais semelhantes ao nosso Salvador. Mas essa transformação não acontece apenas pela nossa própria força ou capacidade. A Bíblia nos ensina que é através do Espírito Santo que conseguimos atingir essa mudança profunda. Gálatas 5, 2, 2 até 23 nos lembra que o fruto do Espírito é o que manifesta essa transformação em nossas vidas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos não são algo que podemos produzir por conta própria. Eles são o reflexo do caráter de Cristo em nós, e é o Espírito Santo que nos capacita a manifestar. Luz, em nossa vida diária, Deus não apenas deseja transformar nosso caráter, mas também usar nossa transformação para a sua glória. Cada vez que superamos nossas falhas e vencemos o pecado, damos glória a Deus, porque é Ele quem nos capacita a fazer isso. Como Filipenses 1 diz, cheios do fruto da justiça, que vem por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Toda transformação, toda vitória sobre o pecado é um reflexo da graça de Deus, e a Ele deve ser dada a glória. O processo de santificação também está ligado ao nosso testemunho diante do mundo. Em Mateus 5:6, Jesus nos ensina: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quando somos transformados por Deus, nossa vida passa a ser um testemunho da sua graça. As pessoas ao nosso redor devem ver Cristo em nós. Nossa paciência, amor, bondade e fé não devem ser apenas para o nosso benefício, mas para que o mundo veja o poder de Deus operando em nós. Essa transformação também não é algo que se limita a nós mesmos. Quando passamos por dificuldades e somos purificados, nossa vida se torna uma ferramenta nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. 2 Coríntios 1:4 nos lembra: Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. A purificação que passamos não é apenas para nosso crescimento pessoal, mas para que possamos ser uma bênção para os outros. Quando Deus nos ensina algo, Ele espera que compartilhemos com os outros, seja em palavras, ações ou orações. E final, a verdadeira liberdade e paz vem de uma vida entregue a Cristo, que se conformar à sua imagem. O objetivo da purificação não é apenas uma vida sem falhas, mas uma vida completamente entregue à vontade de Deus. João 1:5 diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A transformação final vem quando permanecemos em Cristo, quando nos rendemos à sua vontade, permitindo que Ele nos use para os seus propósitos. Quando permanecemos em Cristo, Ele nos purifica, nos capacita e nos leva a uma vida de abundância e glória. Finalmente, é importante lembrar que a purificação não é um processo rápido ou fácil, mas é o que nos prepara para o nosso destino eterno. 1 Coríntios 1:5, 5:2 nos ensina que, quando Cristo voltar, seremos totalmente transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos,
ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. A transformação final não acontecerá até o retorno de Cristo, quando nossos corpos serão glorificados e seremos totalmente livres da presença do pecado. Até lá, estamos sendo moldados, purificados e preparados para a glória eterna. Enquanto caminhamos neste processo de purificação, é importante lembrar que não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco em cada etapa, guiando-nos, fortalecendo-nos e nos capacitando a viver a vida que Deus planejou para nós. O Senhor está constantemente trabalhando em nós. E embora a purificação possa ser difícil, ela é um reflexo do grande amor de Deus por nós. Ele não quer apenas que sejamos bons, mas que sejamos como seu Filho, refletindo sua glória e vivendo para o seu propósito. Oração, Senhor. Obrigado por me purificar e me transformar a cada dia. Eu me entrego a Ti, pedindo que o Teu Espírito Santo continue a obra que começou em mim, que a minha vida reflita mais de Cristo e que eu seja um testemunho da Tua graça e da Tua glória, que minha transformação seja um instrumento para abençoar os outros e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém